Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, para começar eu vou falar o seguinte. Olha só o que eu vou falar. Se o Antônio Oliveira continuar com essa teimosia dele, ele não segura no cargo até a terceira rodada do Brasileirão. Vou repetir. Se o Antônio Oliveira continuar com essa cabeça dura e fazendo essas babaquices nas escalações do Corinthians, logo logo ele será demitido. Pessoal, hoje, mano, o dia hoje já não foi nada bom. Aí quando chega a noite a gente pensa, o Coringão vai jogar bem, o Coringão vai ganhar, a gente vai pelo menos aliviar o peso do dia a dia. Mas não. Pessoal, é revoltante ver esse Corinthians jogar. E esse Antônio Oliveira, mano, olha as substituições que ele fez. Mano, pra começar, esse cara, como que ele insiste com o Yuri Alberto e o Pedro Raul, mano? E só vai colocar o Romero depois dos 20 minutos do segundo tempo. E as substituições? E as merda que ele fez nas substituições? Outra coisa, olha o gol que o Corinthians levou. O Cássio, no canto do Cássio. A bola passou no canto do Cássio. Olha o jeito que o Cássio pula na bola. E esse Kaká? A falha foi do Kaká. Mano, mas o principal culpado desse empate do Corinthians, que esse empate tem gosto de derrota, é o Antônio Oliveira. Mano, o Corinthians treina. E quando entra em campo, parece um catado, mano. E esse Garro também, hein, Garro? Garro, Félix Torres. Só enganação, Tá parecendo que vai ser só enganação. Meu Deus do céu. Mano, quando eu falo que nesse time do Corinthians é Romero e mais 10, é Romero e mais 10, pô. Se o Romero não tivesse brigado até o fim naquela bola ali e recuperado a bola, não teria saído o gol do Yuri Alberto. Outro, Yuri Alberto, que fez o gol e mais nada. Eu quero que você use o espaço de comentário para falar o que você achou desse jogo medíocre do Corinthians. Ridículo. Mano, o campeonato uruguai chega a ser mais fraco do que o paulista. E olhe lá se não for do mesmo nível do carioca. E o Corinthians passa por isso. Comente aí, pessoal. E mesmo assim fortalece com like. E volto a dizer, o Antônio Oliveira muda o seu jeito de pensar. O Corinthians não é Cuiabá. Ou ele muda, ou ele será demitido. Digo mais. Sabe aquela mesma imprensa que tava batendo no Cuca quando ele tava no Corinthians? Hoje, o Atlético Paranaense goleou. O Atlético Paranaense goleou. E aquela mesma imprensa hoje tá, ó, só falando bem do Cuca. Pessoal, eu sempre disse, mano. Eu sempre dizia. Não, vou ficar quieto. Comenta você aí e fortalece com o like aí pra eu não levar um processo. Vamos pro vídeo que eu tô revoltado. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Olha, vou dizer um negócio pra vocês. O estádio parecia que era jogo durante a pandemia, não tinha ninguém. Altitude, não tem. O Racing não é o da Argentina, é o genérico do Uruguai. Mais de 3 semanas parados só treinando. Não é possível o Corinthians jogar uma bolinha dessa contra um time inexpressivo igual esse Racing do Uruguai. A defesa do Corinthians hoje parecia que todos tinham saído de uma feijoada com pagode. Que defesa lenta, pesada, Cássio mal, Fagner mal, Félix Torres mal. Gustavo Henrique estava bem, saiu, Kaká mal. Aí, gente, passa ano, muda ano. Meu Deus. Joga Hugo e depois entra Matheus Bidu. Salve, salve, galera. Firmeza. Terminou essa porra desse jogo no Uruguai. Racing 1, Corinthians 1 também. Isso, inclusive, com estádio vazio, hein? Corinthians estreia com um empate na Copa Sul-Americana. E que decepção, cara. Que decepção com esse time do Corinthians. Os caras estão de brincadeira. A impressão que eu tenho, mano, é que esses malucos bateram uma feijoada e subiram pro gramado. Não jogaram porra nenhuma hoje. Ô Corinthians, estão de brincadeira. Vocês tiveram praticamente 3 semanas para se preparar para esse jogo e fizeram esse papelão contra um time que tem tudo para ser o lanterna do grupo. Dá licença, velho. Time lento, com pouca criatividade, sem repertório, e viram o Racing praticamente dominar o primeiro tempo inteiro.
No segundo, o time tava com uma tiriça do cacete também, mas deu uma melhoradinha. Depois da entrada do Bidu, do Romero, do Fausto Vera, o Corinthians conseguiu fazer 1-0 e tinha até o jogo controlado. Mas desculpa, cara, faltando 5 minutos para acabar, tomou um empate e deu uma baita de uma sorte, porque na jogada anterior o VAR já acabou anulando um gol dos caras. Cara, não dá pra dar esse mole, mano. O Corinthians não pode ter essa postura bosta, velho, e essa falta de atenção. Esse Kaká, o zagueiro, entrou totalmente desligado no jogo. Tomamos um gol de churrasco, velho. Vamos falar, ai, mano, mas o Copa Sul-Americana, Libertadores, empata fora e ganha em casa, tá bom. Tá bom porra nenhuma, velho. Quando você pega um adversário que é o bônus round do grupo, uma porcaria, você tem que ganhar dentro e fora. Vê o Argentino Júnior, por exemplo, que estreou com vitória, ganhou de 3-2 fora de casa contra o Nacional, que é o próximo adversário do Corinthians. Então, galera, vocês que estão se contentando com pouco aí, só avisar vocês, na Copa Sul-Americana só passa o primeiro direto para a fase de oitavas de final. O segundo, ele vai disputar um playoff com quem vier da Libertadores. Então, meu irmão, se o Corinthians quiser, de fato, avançar de fase, tem que melhorar muito, e muito mesmo, esse futebolzinho ridículo que apresentou hoje. Abre o olho, Corinthians, abre o olho. Você coloca um zagueiro nesse momento da partida. Não foi um bom resultado, não tem drama nenhum. Sim. Mas, claro, a gente está falando de um grupo em que tem dois favoritos claros, o Argentino Júnior e o Corinthians. O Argentino Júnior que venceu fora de casa. Fora de casa. 3-2. Então, um dos favoritos ganhou fora de casa a sua primeira partida e o outro, que é o Corinthians, empatou fora de casa a sua primeira partida. Claro, tem muito jogo, tem muito campeonato, mas não é o começo ideal nessa trajetória sul-americana. É bom sempre lembrar que esse nacional é o nacional do Paraguai, né? Não é o nacional do Uruguai. E é bom lembrar, na Sul-Americana, só o primeiro passa. Essa briga no grupo, a gente imagina, vai ser do Argentino Júnior com o Corinthians. Isso. Um deve jogar depois a fase seguinte. Exatamente. O Corinthians larga atrás do seu rival direto, porque o rival direto vence fora de casa, o Corinthians empata fora de casa. Então, assim, o segundo colocado vai ter que disputar com um dos terceiros colocados da Libertadores uma vaga na outra fase. Então, o resultado não foi legal. Não é o fim do mundo, como você mesmo disse, imagina, mas é um resultado que sai um pouquinho de gesto. Dava para beliscar 3 pontos lá, hein, Pedro? Mas dá para, não é o fim do mundo, mas dá para ficar preocupado. Novamente, sem se apegar apenas ao jogo de hoje, eu vou olhar um pouquinho para a semana passada. Você pega um time muito frágil semana passada, era amistoso. Eu acho que todo mundo queria entender o que seria do Corinthians com a bola, com as novas peças, um tempinho de trabalho. Se viu muito pouco, pobre com a bola. Hoje um time muito frágil. Pobre com a bola, você tinha o menino Bidon mais próximo do Garro, mas a bola não chegava por ali. O Corinthians tinha muita dificuldade de passar por um jogo do Racing que não tinha muito o que fazer. Truncar, travar, disputar, ser mais físico. Esperava ver um pouco mais com bola na semana passada, esperava ver minimamente algo com bola hoje para virar e falar, é o Racing, mas tem qualidade do lado do Corinthians, não são elencos equivalentes, você não conseguia naquele primeiro tempo ali fazer nada disso. Aí vai para o segundo tempo depois de um gol. Quando você olha para o gol do Corinthians, o Garro, acho que por ter qualidade, é um cruzamento que ele não precisa se esforçar tanto, a marcação é passiva. O Yuri marca com facilidade, a gente comentava ali. O toque do Romero, Romero com liberdade. Essa defesa, só expondo como você criou tão pouco e é problemático no primeiro tempo. 1-0. Aí você vai pro final do jogo, sem bola mal também. Sem bola contra um time limitado. Então, um Corinthians mal com bola, mal sem bola, não é sobre o resultado com o Racing, não é sobre estreia de Sul-Americana, é sobre o que a gente está querendo ver um pouco mais. Não viu semana passada, não viu hoje, e aí não é alarmista, está tudo errado, crise porque perdeu, mas tem um tom de preocupação de algo que não está acontecendo. E a Sul-Americana, eu não imagino que o Argentino Júnior vai perder ponto para o Racing. Porque o Corinthians hoje, o empate fora de casa é ruim, porque o Corinthians tinha condição total para mim, totais condições de fazer essa pontuação. Então, o que não vem fazendo, nem com bola, às vezes não está com bola, mas se defende, não cede espaço, mesmo que o adversário seja fraco. O gol no segundo tempo, tô com o Jean, colocar um zagueiro naquela situação, mas a linha de passe aos 80 e tanto, contra o Racing do Uruguai, é um time limitado. 8º colocado no campeonato? Qual é a sua abordagem ao jogo, sabe? Então, acho que há uma preocupação sim, não é problema falar que é uma preocupação desse Corinthians, que parece que há muito tempo a gente está querendo ver algo e segue sem ver. É justo cobrar já tanto? Porque o trabalho do Antônio Oliveira tem pouco tempo, mas teve uma pausa boa para treinamento. É justo já cobrar Eu acho que tem duas verdades. Uma é que qualquer cobrança grande agora é desmedida, injusta. Segunda, o que o Pedro falou. A torcida, obviamente, deve estar preocupada.
Porque mesmo no campeonato estadual, depois que o Antônio Oliveira chega, e o Corinthians melhora muito, tanto o futebol quanto os resultados, o time usualmente foi vulnerável na parte defensiva. Sistema de marcação frágil. E o trabalho do treinador no Cuiabá, que tem no Ranieri, que talvez explique um pouquinho a troca, um cara de confiança... Puxou ele para a zaga. Puxando ele para a zaga. Era um trabalho que tinha como principal virtude a capacidade do time se defender e de entender os jogos. Porém, nós estamos falando do Cuiabá, um time pequeno em ascensão, pequeno mesmo, não é nem um time médio, um time pequeno em ascensão no futebol brasileiro, quem sabe com o tempo se transforma em médio, quem sabe grande, assim, o tempo vai dizer, e um gigante, onde tudo é muito maior, onde a pressão é muito maior. E o treinador está aprendendo a lidar com isso no trabalho. Sim. Eu acho que hoje tem muito a ver com o que o Jean falou. Ele não entendeu, talvez não o jogo, talvez não a parte tática, ele não entendeu o peso da camisa, olhando para a qualidade dos jogadores para tentar fazer um jogo de imposição. Não sei hein? Como a melhor. De novo, o Romero acabou justificando uma titularidade que até agora ele não conseguiu. O Corinthians, ele tem uma média de 1 gol sofrido por jogo nessa temporada, hein? É uma média ruim, né? 1 gol por jogo, meu amigo, você toda hora tem que correr atrás do prejuízo de alguma forma. E aí a gente está falando, por onde passa esse problema? Bom, primeiro, é um time que começou com o Lucas Veríssimo na zaga, depois saiu, chegou o Gustavo Henrique, tem Félix Torres, já entrou o Raul Gustavo também, que não é, né? Já teve Caetano, enfim, já... E Félix Torres que vinha bem, Félix Torres, exatamente, aí tem muita oscilação ali. Tem. Aí você tem ali na frente deles... Troca de sistema, proteção. Exatamente. Aí você tem o que você vai combater, você vai criar. Aí você tem um Maicon que parecia que ia melhorando, aí não pode jogar, tá lesionado, enfim. Aí você tem o Fausto Vera, mas você tem o Bidon... Tá ali o problema? Não, o problema não é a individualidade nem a capacidade de marcação. Porque muita gente girando nesse setor defensivo ali. É o entendimento dos jogadores. Mas literalmente o entrosamento. Esse giro constante, essa troca constante, você mexe com isso. Você não estabelece o entendimento, né? Ele teve 18 dias para treinar o time. Você teve quantas vezes esse time testado? Esse time exigido? Ah, bom, perfeito. Esse time, o time não vale como referência, mas o jogo contra o Londrina, até a expulsão do Fagner e do jogador do Londrina, sim, não estava bem o Corinthians. Que não foi bem hoje de novo. Não estava bem o Corinthians. O Fagner é um jogador que precisa ser mais bem protegido. E do lado dele, quem fecha um pouco mais para a direita várias vezes é o Yuri Alberto, no atual sistema. Sim. Várias vezes precisa proteger o Fagner. Você obriga o jogador, fica um pouco mais longe do que é o ideal. Não sempre. Pode ter a cobertura de um volante ali também, mas eventualmente isso vai acontecer. Assim, eu tenho muitas dúvidas sobre o Corinthians, assim, dúvidas, eu estou dizendo que não sei o que vai ser da temporada do Corinthians, eu não sei se o time vai crescer muito, se o time vai ter dificuldade, se o time vai lutar por uma vaga na Libertadores, o que vai ter de contratações mais pra frente também. Para não ser rebaixado, né? Eu não sei o que vai ser. Porque é um elenco sem muita profundidade também, né? Você olha para o banco, você tem... Então, mas você... Melhorou, claro, em relação ao começo do ano, mas ainda carece. Mas você não acha que se o time adquirir coesão... Não, dá para fazer melhor com esse time. Os jogadores, vários jogadores vão ser melhores do que eles parecem ser? Claro. É claro, e fora que assim, na hora que você... Acho que essa é a questão. Porque é um elenco, quando você fala profundidade, você está falando em relação ao número de jogadores, talvez não tenha tantos assim. Agora... Você olhar para o banco e falar assim, esse cara aqui dá para fazer porque resolve, tá? Ele tem mais opções. Mas claro, é um elenco com vários bons jogadores, é um elenco que você pode ter um time arrumado e que a partir do momento que esse time está arrumado, se ele começa a temporada para valer, porque a temporada para valer começa agora... Se ele começa a temporada para valer bem, mudar uma ou outra peça, eventualmente fica mais tranquilo, né? Quer dizer, fica, o que o Birner estava falando, você consegue, a partir de um desempenho coletivo, melhorar as individualidades e fazer com que jogadores que hoje talvez não sejam vistos como opções de primeiro nível, se tornem essas opções. Agora, claro, tudo tem que partir também de um crescimento coletivo. A questão é, como sempre, o tempo que ele vai ter, porque assim,
há pouco entrou no estúdio um companheiro nosso, cujo nome evidentemente não citarei, mas que tem uma simpatia pelo Corinthians, e ele entrou aqui no estúdio falando assim, fala muito do Carpini, mas esse Antônio Oliveira tá na mesma... ele tava cornetando já na redação. Ele já tava cornetando. Ele tinha acabado de elogiar o Antônio Oliveira na hora do gol. É verdade. Esse amigo aí. Virou o primeiro tempo ele falando, tá aí o Carpini do Corinthians. Mas ele tava dizendo que tem uma agenda negativa no Morumbi ou agenda positiva no Corinthians? Esse papo de agenda negativa e positiva é mais pior, né? Pessoal, é o seguinte, tanto o jogo contra o Londrina e tanto esse jogo era pro Corinthians ter massacrado, era pro Corinthians ter se impondo, era pra o Corinthians ter mostrado que ele é o Corinthians. Pessoal, hoje foi uma decepção tremenda, pessoal. E eu começo a ficar preocupado, eu tô bastante preocupado com o Corinthians. Porque eu acho que vai ser mais um ano de sofrimento. Mais um ano de sofrimento. Mano, o Corinthians não consegue jogar contra o Racing do Uruguaio, mano. Esse Fagner tem 2 anos que ele tá muito abaixo no Corinthians. Pô, pra que pagaram 30 milhões pelo Mateuzinho? Por que não coloca o Mateuzinho pra jogar? Sinceramente, mano. Até o Ranieri, que no Paulistão tava voando, já começou, degringolar. Hoje só tá escapando o mesmo Wesley. E o Wesley pelo menos cisca ali. De vez em quando sai alguma coisa. E o Romero. Pessoal, é decepcionante. Assistir jogo do Corinthians é só pra quem aguenta mesmo. Porque tá difícil. Comenta aí o que você achou. E fortalece com like. Quem foi o melhor em campo do Corinthians hoje? E esse empate é pra... Porra, mano. O Argentino Júnior já ganhou do Nacional do Paraguai lá no Paraguai, mano.